Vamos lá, pessoal. Vamos gravar mais algumas questões aqui. Continuar aqui nossas questões de regra de 3 compostos. Questão de número 6. Diz o seguinte: se durante horários de fluxo intenso em um hospital, 16 médicos são capazes de realizar o atendimento de 96 pacientes em 2 horas, então o tempo necessário para que 10 médicos sejam capazes de atender 270 pacientes é de... Pessoal, aqui temos o seguinte, né? Vamos pegar aqui os dados. Eu tenho aqui médicos. Então, médicos. Eu tenho aqui pacientes. E tenho aqui o nosso tempo. Então, eu tenho 16 médicos, 96 pacientes e o tempo de 2 horas. Então, o tempo necessário, eu já pergunto sobre o tempo. O tempo é X. Para que 10 médicos, então médicos são 10, sejam capazes de atender 270 pacientes. 270. Vamos para danado dessas setas, certo? Primeira setinha aqui, vamos para o X. Primeira seta para o X. Vamos pensar aqui. 96 pacientes são atendidos por uma quantidade de médicos. Quando eu analiso paciente e tempo, eu penso como médicos aqui fosse uma grandeza fixa, certo? Um valor fixo aqui. Então, tem uma quantidade de médicos fixo que atende 96 pacientes em 2 horas. Se essa mesma quantidade de médicos fosse para atender 270 pacientes, eu iria precisar de mais tempo ou menos tempo? Então, minha resposta seria mais tempo. Então, seta para o maior. Mais tempo, seta para o maior. Entre 96 e 270, o maior é o 270. Então, a seta vai para o maior, que é 270. Agora, eu vou pensar que pacientes são uma quantidade fixa, né? Um valor fixo. Eu vou analisar de médicos e tempo. Vou pensar o seguinte: 16 médicos atendem uma quantidade de pacientes, né? A quantidade fixa de pacientes em 2 horas. Mas se eu não tivesse 16 médicos, tivesse 10, eu iria atender essa mesma quantidade de pacientes em mais tempo ou menos tempo? No caso aqui, eu iria atender em mais tempo, porque eu tenho menos médico atendendo. Então, minha seta para o maior entre 16 e 10, o maior é o 16, então seta para o 16. E agora eu vou resolver. Vou ter aqui 2 sobre x igual a 96 sobre 270. E aqui, ó, se você olhar, só o de médico aqui que ficou com a seta invertida. Então vamos colocar essa seta para a direção para baixo e a gente vai mudar esses dois valores. Em vez de ser 16 sobre 10, eu vou ter 10 sobre 16. Certo? Vamos lá. Consigo simplificar essa fração aqui? Consigo, né? Se eu for simplificar aqui, vamos simplificar por 2. 10 e 16, se eu dividir por 2, eu vou ter 5. E aqui eu vou ter 8. Como já estamos bem avançados, aqui a regra de 3 composta para quem já domina, está só com algumas dúvidas. Essa parte da simplificação aqui, já não preciso colocar aqui dividindo por 2, já vamos direto, né? Faço 10 dividido por 2, 5, 16 dividido por 2, 8. 96 e 270, eu consigo dividir aqui por 3. 96 dividido por 3, eu vou encontrar 32. 270 dividido por 3, eu vou encontrar 90. Dá para simplificar ainda? Dá. Só que vamos com calma. Certo? Eu consigo fazer a multiplicação aqui e depois voltar a simplificar se for necessário. Então vamos continuar. Eu vou ter aqui 2 sobre x igual. Aí vamos multiplicar quem? Multiplicar 32 vezes 5 e vamos multiplicar 90 vezes 8. 32 vezes 5, eu vou ter o seguinte, ó. 5 vezes 10, 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, com mais 1, 16, com zerinho, 160. Então, essa multiplicação aqui vai me dar como resultado 160. 90 vezes 8, eu vou encontrar aqui, ó, 9 vezes 8, 72, com zerinho,
720. Vou fazer o que agora? Dividir por 10 o de cima e o de baixo, que é a mesma ideia aqui da gente cortar esses zerinhos. Então ficou 16,72. 16,72 eu consigo simplificar, certo? Se eu for simplificar 16,72, eu vou encontrar o seguinte. Deixa eu fazer aqui. Opa. Deixa eu passar a linhazinha aqui. Vamos simplificar essa fração aqui do lado. 16,72 eu consigo simplificar por 2. Se eu simplificar por 2, ó, eu vou ter 8. 72 por 2, eu vou ter 36. Se eu dividir novamente por 2, eu vou ter 4. E 36 dividido por 2, eu vou ter 18. Se eu dividir por 2 novamente, eu vou ter 2. E 18 dividido por 2, eu vou ter 9. Então, essa fração aqui, ao simplificar, eu vou encontrar 2 sobre 9. Eu poderia ter ido direto se eu tivesse dividido 16 por 8 e 72 por 8. Mas eu fui fazendo a divisão aos pouquinhos, né? Essa simplificação aqui já estudamos lá no ensino fundamental, né? Eu dividi por 2, aqui eu dividi por 2 novamente, ó, por 2. Aqui também dividi por 2, aqui por 2. Só que eu não coloco mais esses valores dividindo porque já estão um pouquinho mais avançados, certo? Continuando. Essa fração 16 sobre 72 que está aqui, ela vai ser substituída por quem? Por 2 sobre 9. Então, vou ter aqui, ó, 2 sobre x é igual a 2 sobre 9. Agora, eu vou multiplicar. Cruzado, né? 2 vezes x e 2 vezes 9. Lembra que na questão anterior, o que foi que eu fiz? 2 vezes x, eu coloquei 2x. E esse número que vou multiplicar o 9, eu posso multiplicar. 2 vezes 9, 18. Depois esse 2 vai passar dividindo, vou fazer 18 dividido por 2, que vai dar 9. Ou posso deixar só a multiplicação feita aqui assim, tipo assim, ó, 2 vezes 9, sem efetuar, certo? Então, vou ter aqui x é igual a 2 vezes 9 dividido por 2. Esses dois aqui eu posso cortar porque está uma multiplicação. E x igual a... ficou x igual a 9, certo? Ou poderia ter feito assim, ó. Poderia ter feito assim. 2x é igual 2 vezes 9, 18. 2 multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por 2, x igual a 9. Também deu a mesma resposta, certo? Letra E. Essa questão assusta porque eu tenho essas frações aqui, ó, mas nem precisou. Tranquilo? Então, questão 6 resolvida. Vamos seguir adiante aqui. Próxima questão, questão de número 7. Então, a questão de número 7 temos o seguinte. 4 máquinas injetoras produzem 240 peças de um componente de calçado a cada 2 horas. Então, temos os seguintes dados. Vou pegar aqui o pretinho. Temos máquinas. Temos peças. Temos calçados a cada 2 horas, que é tempo. Então, 240 peças. Calma. 4 máquinas produzem 240 peças a cada 2 horas. Qual o tempo aproximado em horas? Então, aqui, horas. Que 3 máquinas levarão para produzir 8.400 peças. Eita. Primeira setinha que estudamos é para o x. E vamos pensar. 240 peças são produzidas, né, em 2 horas. 8.400 peças serão produzidas em mais tempo ou menos tempo? Mais tempo, né? Porque eu tenho mais peças para ser produzido. Então, se minha resposta foi mais, minha seta vai na direção do maior. Entre 240 e 8.400. O maior é 8.400. Eu sigo a setinha para baixo.
No de máquinas, a gente vai pensar o seguinte. 4 máquinas injetoras produzem uma quantidade de peças que eu não sei qual é em 2 horas. 3 máquinas vão produzir em mais tempo ou menos tempo? Mais tempo porque eu tenho menos máquinas trabalhando. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos isolar aqui o 2 sobre x. E vou ter o seguinte. Vou ter que inverter essa fraçãozinha aqui. Ó. Em vez de ser 4, 3, vai ser 3 sobre 4 vezes quem? 240 sobre quem? 8.400. Agora vamos colocar a mão na massa para poder resolver. De início, cortamos esses zerinhos. Ó. Corto esse zero aqui. 24 e 840 dá para dividir por 8. 8 eu consigo dividir, né? Dividindo isso aqui por 8, vamos ter o seguinte. 24, na hora que eu dividir por 8, eu vou encontrar 3. E 840, na hora que eu dividir por 8, eu vou encontrar 105. 105. Ah, professor, e a divisão? Pessoal, aqui tem que estar treinando a divisão, certo? 105. 3 e 105 ainda dá para simplificar, mas também ficou um número menor para multiplicar. Então, se eu for multiplicar, eu vou ter valores assim, ó, 2 sobre x é igual 3 multiplico 3, 3 vezes 3, que eu vou encontrar quanto? Vou encontrar 9. E o 4 que vai multiplicar quem? Vai multiplicar o 105. Quanto é 4 vezes 105? Vou ter 420, certo? 4 vezes 5, 20, 0,2, 4, 420. Isso. Posso simplificar? Posso. Ainda consigo simplificar aqui. Mas eu posso passar dividindo aqui, e tentar resolver? Também. Mas se a gente dividir, talvez facilite, né, nossa vida. Vamos simplificar? Eu vou trazer a fraçãozinha aqui para o lado. 9 sobre 420. Dá para dividir por 3. 9 dividido por 3, eu vou encontrar 3. E 420 dividido por 3, eu vou encontrar, vamos fazer 420 dividido por 3. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Desceu 1, desceu 2. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 3, 12. E o zerinho vem para cá. Ó. Então, eu vou encontrar 140. Então, aqui, nossa nova fração vai ser o seguinte. Eu vou ter 2 sobre x. 2 sobre x é igual, no lugar de 9 sobre 420, eu vou ter 3 sobre 140. Agora eu multiplico aqui meios pelos extremos, não é isso? Multiplicando 3 vezes x, 3x, 2 vezes 140, eu vou conseguir aqui como valor 280. 3 multiplicando, passa dividindo. Então, vou dividir aqui 280 por 3. Fazendo essa divisão, 280 dividido por 3, vou ter o seguinte. 28, o mais próximo seria 9. 3 vezes 9, 27. 8 menos 7, 1. Desceu o zerinho. 10 dividido por 3, mais próximo é 3. 3 vezes 3, 9. Sobrou 1, não vai dar para dividir, vírgula, e iria continuar. Mas eu tenho aproximadamente aqui já o valor, que vai ser igual a 93. Então, x é igual a aproximadamente 93 horas, não é isso? Respostinha, letra C. Respostinha resolvida, né? Questão 7 resolvida. Vamos para a questão agora de número 8. Então, para resolver a questão de número 8, vamos pensar. Só um momentinho.
Pronto. Questão de número 8. Temos um textinho maior, né? Mas vamos lá, vamos fazer. Então, começamos aqui com a leitura. Inicialmente, no restaurante Brasileiríssimo, havia apenas 4 garçonetes que atendiam 72 mesas durante uma jornada de trabalho de 6 horas. Então, aqui eu já sei que eu vou ter garçonetes que atendiam mesas, então mesas. E no tempo de 6 horas. Então, 4 garçonetes atendiam 72 mesas um tempo de 6 horas. O restaurante mostrou-se um sucesso, dado o excelente atendimento. Diante do aumento do movimento, a equipe foi aumentada com mais 2 garçonetes. Ou seja, deixou de ser 4 e foi aumentada. Aumentada quer dizer que não passou a ser 2 garçonetes. Aumentou, né? Teve um aumento de 2. Ou seja, eu tenho 4 com mais 2, agora serão 6. E a jornada de trabalho foi aumentada em mais 2 horas. Então, não vai ser mais 6 horas de trabalho. Vão ser o quê? 8 horas de trabalho. Diante dessas alterações, quantas mesas poderão ser atendidas? Então, mesas é quem ele quer saber. Primeira setinha para o X. E a gente vai pensar aqui nas garçonetes. 4 garçonetes conseguem atender em um tempo fixo, né? Eu não olho para o tempo. 72 mesas. Aí agora, 6 garçonetes, eu tenho mais garçonetes. Naquele mesmo tempo, consegue atender mais mesas ou menos mesas? Consegue atender mais mesas, né? Agora vamos olhar para o tempo. Em 6 horas, uma quantidade fixa de garçonetes atenderam 72 mesas. Essa mesma quantidade de garçonetes fosse para atender em 8 horas, eles iriam atender mais mesas ou menos mesas? Eles iriam atender mais mesas. Vamos repetir as perguntas para ver se não restou dúvida. Então aqui, 4 garçonetes em um tempo fixo, né? Não olhe para o tempo, consegue atender 72 mesas. Se fosse 6 garçonetes e conseguiriam atender mais mesas ou menos mesas, conseguiriam atender mais mesas, seta para o maior. Entre o 4 e o 6, o maior o 6, setinha para baixo aqui apontando em direção do maior número. Aqui eu tenho a quantidade de garçonetes, né? Não sei mais a quantidade, como eu estou fazendo a relação de tempo e mesas. Conseguem atender em 6 horas 72 mesas. Essa mesma quantidade de garçonetes, se fosse em 8 horas, conseguiria atender mais mesas ou menos mesas? Mais mesas, seta para o maior. Então aqui vamos resolver da seguinte forma. Não preciso inverter ninguém. Deixa eu colocar aqui o preto, né? Então vou ter aqui 72 sobre x. 72 sobre x é igual a quem? 4 sobre 6 vezes quem? 6 sobre 8. Vou simplificar. Vai ficar 4 dividido por 2, que dá 2. 6 dividido por 2, que dá 3. Aqui eu tenho 6 dividido por 6 e 8. A gente vai simplificar por 2. 6 dividido por 2, que dá 3. E 8 dividido por 2, que dá 4. Repetindo o que danado a gente fez na simplificação. Eu peguei a fração 4 sobre 6 e dividi por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Nessa outra aqui, eu peguei a fração 6 sobre 8 e dividi também por 2. 6 dividido por 2 dá 3 e 8 dividido por 2 dá 4. Agora vamos multiplicar isso aqui. 2 vezes 3 e 3 vezes 4. Vamos ter o seguinte. 72 sobre x é igual a 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Agora, antes de multiplicar, cruzado, eu posso simplificar também. Como? Quem é o maior número que divide 6 e 12? O 6. Se você olhar, o 12 veio do 6. 6 mais 6, 12. Então, se eu dividir por 6, vai dar 1. E se eu dividir por 6, vai dar 2. Agora, eu vou multiplicar esse valor cruzado. 1 vezes x e 72 vezes 2. 1 vezes x, vou ter x.
72 duas vezes, 144. Questãozinha boa de se resolver. Não tão difícil, viu? Não tão difícil. Então, letra A, gabarito da nossa questão de número 8. Foi até mais rápida, né? Eu acho das questões aqui, essa 8 aí foi mais rápida. Vamos agora à questão de número 9. Então, questão de número 9, temos o seguinte. Textozinho bom também. Vamos pensar aqui, né? Em uma indústria de remédio, 5 máquinas conseguem produzir em 12 dias 8.000 remédios, trabalhando 8 horas por dia. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, máquinas. Vou ter dias. Vou ter remédios. E vou ter horas. Então, vou ter 5 máquinas. Consegue produzir em 12 dias 8.000 remédios. 8.000 remédios. Trabalhando 8 horas por dia. Deixa eu ver aqui se está tudo direitinho aqui com o áudio. Tudo tranquilo. Continuando. Por falta de manutenção, 2 máquinas acabaram estragando. E junto a isso, a empresa recebeu uma demanda para a produção de 15.000 comprimidos. Então, onde eram 5 máquinas, 2 máquinas estragou, né? Acabaram estragando. Então, não tenho mais 5 máquinas, eu tenho apenas 3. E a produção de remédios agora aumentou para 15.000. Com prazo de entrega de 25 dias. Então, prazo máximo aqui, 25 dias. Para que o pedido seja atendido, respeitando o prazo solicitado, o tempo de funcionamento em horas por dia que as máquinas terão que operar para atender o pedido será... Agora vamos lá, vamos fazer. Primeira setinha para o X. E vamos pensar. 8.000 remédios foram produzidos com a quantidade fixa de máquinas e de dias em 8 horas. Se fosse 15.000 remédios, eu iria precisar de mais máquinas ou não? Mais máquinas, setinha para o maior, né? Deixa eu só reformular aqui que falamos, né? Que eu falei máquinas, mas a gente está pensando em horas. Eu tenho a quantidade fixa de máquinas. Essa quantidade fixa de máquinas produziu 8.000 remédios em 8 horas. Essa mesma quantidade fixa, se fosse para produzir 15.000 remédios, eu ia precisar de mais horas ou uma quantidade menor de horas? Ia precisar de mais horas para produzir lá naquela quantidade exata de dias e com a quantidade exata de máquinas. Tranquilo? Seta para o maior. Agora vamos pensar em dias. Eu tenho a quantidade de máquinas produzindo uma quantidade fixa de remédio. Durante 12 dias, foram necessários trabalhar 8 horas. Mas se fosse para produzir a mesma quantidade de remédios, com a mesma quantidade de máquinas, só que eu tenho agora de 25 dias, eu disponho de 25 dias, eu ia precisar de mais horas ou uma quantidade de menos horas eu iria conseguir resolver? Uma quantidade de horas menor eu iria conseguir resolver, porque eu tenho mais dias para trabalhar, né? Eu tenho mais dias ali livre, mais tranquilo, né? E o de máquinas? Agora eu tenho 5 máquinas que produzem remédios durante alguns dias, tudo fixo, em 8 horas. Se fosse para produzir a mesma quantidade de remédios, só que agora eu disponho de 3 máquinas, eu iria precisar de mais tempo ou menos tempo? Eu iria precisar de mais tempo, né? Mais horas. Então, seta para o maior, que o maior no caso aqui é o 5. Agora eu vou resolver, ó. Ficou 2 setas para cima aqui, que elas vão ser trocadas, né? Os valores vão ser trocados. Vai permanecer só essas que estão aqui para baixo, que eu estou seguindo, acompanhando o X. Montando, quer dizer, eu vou ter aqui 8 sobre X, que é igual a quem? A 8.000 sobre quem? 15.000 vezes, agora vamos inverter. 12 sobre 25 vai ficar 25 sobre 12 vezes quem?
5 sobre 3 vai ficar 3 sobre 5. Vamos lá, vamos fazer. Primeiro passo, cortar esses zerinhos aqui, ó. 0. 1 em cima, 1 embaixo. Então, tenho 2 em cima cortado, 2 embaixo. Terceiro em cima, terceiro embaixo. Vamos simplificar alguém. Não tenho como simplificar a fração. Poderia simplificar cruzada aqui, mas para não gerar tanta dúvida, vamos calculando. Então, vou ter aqui 8 sobre x, que é igual a 8 sobre 15, vezes 3 vezes 25, 75. 5 vezes 12, 60. Antes de multiplicar, agora eu vou simplificar. Vou dividir isso aqui por 5. 75 dividido por 5, eu vou ter como resposta 15. 60 dividido por 5, eu vou ter como resposta 12. 15 e 12 ainda dá para simplificar? Dá. Por quanto? Dá para simplificar por 3. Se eu dividir o 15 por 3, eu vou ter aqui 5. Se eu simplificar o 12 por 3, eu vou ter como resposta aqui o 4. Aí vamos multiplicar agora para poder continuar, certo? Vou passar a linha aqui para a gente vir aqui para o lado. Então, vou ter essa multiplicação, 8 vezes 5. E vou ter essa multiplicação, 15 vezes 4. Mantenho aqui 8 sobre x. E vou fazer 5 vezes 8, 40. 4 vezes 15, 60. Posso simplificar ainda? Posso simplificar ainda. Como? Cortando esse zerinho aqui, ó. Sobrou para mim só o 4 e o 6, que dá para dividir por 2. Se eu dividir o 4 por 2, vai dar 2. Se eu dividir o 6 por 2, vou ter 3. Agora eu posso multiplicar isso aqui cruzado assim, ó. 2 vezes x e 8 vezes 3. Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter 2 vezes x, que vai dar 2x. 3 vezes 8, que vai dar 24. Já está pertinho, né? Falta só o finalzinho aqui, ó. Finalzinho de quê? Esse 2 multiplicando, ele passa dividindo. Quanto é 24 dividido por 2? X é igual a 12. Encontrei o valor de x. X12. Minha respostinha aqui, 12 horas. Tranquilo? Questão 9 resolvida. Então, fizemos já a questão 6, 7, 8 e 9. Vamos para a questão de número 10 para a gente terminar nosso bloco aqui com 5 questões. Continuando, né? Temos a questão de número 10 que diz o seguinte: em determinada Câmara Municipal, uma gráfica imprime relatórios e documento legislativo. Sabe-se que 5 impressoras operando 5 horas por dia conseguem imprimir 18 mil páginas em 6 dias. Então, aqui de dados temos o seguinte, ó. Temos impressora. Temos horas. Temos páginas. E temos dias. Aí eu tenho 5 impressoras operando 5 horas por dia. Consegue imprimir 18 mil páginas em 6 dias. Quantas páginas poderão ser impressas se utilizarmos de 10 impressoras idênticas, trabalhando 8 horas por dia durante 9 dias? Primeira setinha para o x, vamos pensar, né? Eu tenho a quantidade exata de impressora. Eu tenho a quantidade de horas exata e vamos fazer a relação de dias e páginas. Essas impressoras, trabalhando 6 dias, conseguiram imprimir 18 mil páginas. Se fosse trabalhando 9 dias e conseguirem imprimir mais ou menos impressoras, mais ou menos páginas, iriam conseguir imprimir mais páginas, porque eu tenho o quê? Mais dias, né, para trabalhar.
Agora pensando em horas, esquecendo a quantidade de impressoras, e dias, pensando que são valores fixos. Essas impressoras, trabalhando 5 horas, conseguem imprimir 18 mil páginas. Se fosse trabalhando 8 horas, iriam conseguir mais ou menos? Mais. Então, seta para o maior. No caso, entre os 5 e o 8, maior é o 8. 5 impressoras, trabalhando horas e dias fixos, conseguem imprimir 18 mil páginas. 10 impressoras iriam conseguir imprimir mais ou menos páginas? Mais páginas. Agora é só mão na massa, né? Separo aqui 18.000 sobre x é igual a quem? 5 sobre 10 vezes 5 sobre 8 vezes 6 sobre 9. Simplificando, eu consigo simplificar aqui por 3. Dividir 6 por 3 que dá 2, 9 por 3 que dá 3, 10 e 5 por 5, aqui dá 1, e 10 por 5 que dá 2. E agora posso multiplicar. Então vamos ter o seguinte aqui, ó. 18.000 sobre x, que é igual a 1. Esse 1 está multiplicando o 5, que é 1 vezes 5 dá 5, vezes 2 dá 10. Dá 10. E aqui eu vou multiplicar, ó, 2 vezes 8, 16. E 16 vezes 3. Eita. Ficou um pouco mais difícil, então vou fazer voltando. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 2, 48. 48. Posso simplificar? Posso. Mas olha a malandragem que você vai usar. Se eu simplificar, aqui vai ficar um 5. É mais fácil para mim quando esse 10 passar para dividir e eu ter só o zerinho para cortar, do que eu dividir por 5, dividir por 2 aqui se tornar um 5 e depois dividir por 5 talvez me dê mais trabalho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar logo assim, ó, porque o 10 dividir por 10 é mais fácil. Então, 10 vezes x, 10x. E aqui, 18.000, eu vou multiplicar por quem? Por 48. Quanto é 18 vezes 48? Eu vou armar a continha aqui, ó, e vou fazer a multiplicação. Quanto é 48 aqui? Vezes 18. 8 vezes 8, 64. 4 vezes 8, 16, 32. Com mais 6, 38. 1 vez 8, 8. 1 vez 4, 4. E agora eu somo. 4, 8 mais 8, 16, vai 1. 4 com mais 7, 4 com mais 3, 7, com mais 1, 8. 864. Só que eu tenho aqui quem? Eu tenho 3 zerinhos que não participaram dessa multiplicação, ó, que vai entrar agora no final. Então vou ter quem? Vou ter 864 com mais os 3 zerinhos. Esse 10 multiplicando, ele passa dividindo. E vamos dividir quem? 864.000 dividido por 10. Eu vou fazer só o quê? Cortar esse zerinho, um em cima e embaixo. E vou ter quem? Vou ter x igual a 86.400. Quase que eu não fecho aqui esse quadradinho. Nossa resposta, letra E. Beleza, pessoal? Então encerramos nosso outro bloco aí, né? Nosso segundo bloco, regra 3, composta, parte 2.